Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, uma semana abençoada para cada um de nós, que Deus possa estar falando conosco através da tua palavra, através dos louvores, e que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento de reflexão, um momento de reforçar, renovar a nossa esperança, reforçar a nossa fé em Jesus, na leitura da palavra, em oração, louvando o nome do Senhor, dando graças, independente da situação e da circunstância. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Deus. Obrigado por este dia. Obrigado pela semana, Deus, que já está na metade. Que o Senhor tem nos guardado, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, ser conosco, ó Deus, nos restantes dos dias, ó Pai, dessa semana e nos outros dias, ó Pai, que está reservado a nós, segundo a tua boa vontade. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada família, pela nossa igreja. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Deus, de estar vivendo neste momento, de estar aprendendo. Ó Pai, não faz sentido, ó Pai, de passarmos pelas circunstâncias, pelas dificuldades, se nós não venhamos aprender com elas. Nos ajude para que possamos, ó Pai, sair em meio a essas dificuldades mais fortes, principalmente mais confiantes no Senhor e vivendo a tua palavra dia a dia. Nos ajude, nos fortaleça, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre integres à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração, fica bastante claro, que Deus está no controle de todas as coisas, e muitas vezes em meio às dificuldades, às lutas, e o texto é bastante claro que fala que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O cristão não pode desanimar jamais, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Possamos sofrer situações que porventura até o nosso próprio corpo físico venha sofrer algum dano, mas nós não somos destruídos. A vida que o Senhor nos dá é a vida Zoe, a vida dele, que brota do Senhor, do trono da graça. Então, e Paulo continua dizendo aqui, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
algo que nos chama a atenção, né, e renova a nossa esperança, que ele diz assim, né, é por isso não desfalecemos. Não desfaleça, né? Tá difícil? Não desfaleça. Não venha esmorecer, né? Ficar frustrado muitas vezes, mas não desanimar. Perseverando, né? Na palavra. E aí Paulo vai falando, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? E aí o nosso corpo físico, a carne, né? Esse corpo que o Espírito Santo habita, né? Esse corpo aqui que um dia a terra vai consumir. Ainda que ele se corrompa, contudo, Paulo vem falando, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a nossa vida espiritual ela precisa ser renovada a cada dia, né, no Senhor, buscando aprender mais do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, né, da palavra de Deus. Ele fala porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória. Você está passando por alguma dificuldade, meus irmãos? Lembre que aquilo que está reservado para nós, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu aquilo que está reservado, preparado para nós, no que diz respeito às coisas do alto, que nós possamos buscar. Tudo aqui é passageiro, é efêmero, é vão, vai ficar aqui. Então, por isso, essa leve e momentânea tribulação que, porventura, né, nós venhamos estar passando, cada um de nós, né? Isso não são temporais, tem um tempo determinado para ter um fim. E a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser uma noite, um dia, uma semana, um mês, não sei, né? É uma conotação muito mais além, né, do que apenas uma noite. O Senhor quer dizer que as dificuldades podem estar agora, no momento, você passando por elas, chorando, em dificuldades, clamando, mas tudo isso vai passar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, louvar o nosso Deus, que é o único digno de toda honra e toda glória. Amém, meus irmãos? Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Quero, Senhor, te adorar, pois eu sei que tu és
Louvado seja o nome do Senhor. Expor na vida tantas coisas que eu nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito, como enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Ó Deus, atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus, atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já agradecemos, Deus. Ele já pedimos, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Pai, fala conosco agora através da Tua palavra, não a nós, mas ao Teu nome, toda honra e toda glória. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Gostaria de estar compartilhando o texto com os irmãos. Mateus 6, apenas 2 versículos, né? O 22 e também o 23. A luz do corpo são os olhos. Mateus 6, 22 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. A luz do corpo é a luz do corpo são os olhos. Então o Senhor Jesus vem falando aqui, né? Perdão. Vem falando aqui nesse texto de Mateus, né? Primeiro ele vai falar, né? Para não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né, os ladrões roubam e minam, né, e outras coisas também, né? E também ele vai falar também, né, que era preciso ajuntar tesouro nos céus, né? E Paulo vai falar que se nós estiver preocupado com a nossa vida somente aqui, né, nesse plano, né, nesse nível humano, né, em que vivemos, comemos, trabalhamos, compramos, gastamos, se as nossas vidas estiver baseado somente nisto, né, somos os mais miseráveis, né? Nós não podemos basear as nossas vidas nisso. Precisamos juntar tesouros nos céus. A Bíblia, meus irmãos, nos fala que são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, os olhos servem como fonte de verificação de tudo que eles podem ver. Para que possamos ver corretamente, é preciso que o olho esteja são, sadio. Assim como a lâmpada precisa estar boa para que possa produzir luz, né? Que eu até pouco tempo não usava óculos, né? E aí de perto, muitas vezes lia um versículo achando que era, não era. Tava uma dificuldade para ler. Então, para que eu possa, né, enxergar bem, fazer uma leitura correta, né? E aqui, claro, falando dos olhos físicos, né? E aqui Jesus vem usando essa metáfora aqui, né? Falando dos olhos físicos, mas muito mais do que isto, né? Os olhos espirituais. Então precisa estar bem, né? A gente coloca um óculos para que nós possamos ver, né? De fato, aquilo que eu estou vendo verdadeiramente é isto mesmo? Aquilo que eu estou lendo de fato é assim, né? Então é importante. Ao contrário, né? Nem luz ela produzirá. Se a lâmpada não estiver boa, né? Nem luz ela vai produzir. E os olhos também precisam estar são para que possam ver corretamente. É claro que Jesus referiu-se aos olhos não apenas como os órgãos do nosso corpo, mas também como interpretadores daquilo que vem. E aí, eu lembro que um pastor meu sempre falava, né? Que a gente tinha que ter muito cuidado com aquilo que estava vendo e ouvindo, né? Porque aquilo ficará no coração. Aquela imagem, aquilo que você está falando, ouvindo, né? Aquilo fica na mente. E a mente é onde que o inimigo tenta trabalhar. Então, cuidado com aquilo que você está vendo e ouvindo, né? Então, os olhos, ele é importante na interpretação daquilo que eu estou vendo. De fato, é desta maneira que eu estou vendo mesmo? Aquela casa é daquela cor mesmo? Né? E tem umas pessoas que têm um problema, né, de visão, que só enxerga
de uma cor só, né? Não vê cores, só enxerga preto e branco. Assim como os cachorros, né? Então só enxerga preto e branco, então a pessoa tem um problema. Então ela não consegue. Você fala com ela assim, você está vendo aquela casa azul? Ela não vai saber se a casa verdadeiramente é azul. Então, para que nós possamos interpretar bem aquilo que nós estamos vendo, é preciso notar, meus irmãos, que a preocupação de Jesus não é com a saúde física dos olhos, mas sim a espiritual. É preciso que entendamos que a maneira que nós enxergamos as coisas determinará a nossa maneira de agir. Né? Se eu estou vendo que está havendo uma grande tempestade, eu não vou sair de casa, vou procurar me proteger, né, a ficar guardado debaixo de um abrigo. Eu vou procurar estar na proteção. Agora, se eu não estiver vendo de maneira correta, né, eu vou me aventurar e posso até sofrer algum tipo de acidente. Né? A palavra de Deus usa a imagem do olho com frequência para representar as atitudes da mente. Se os olhos estão devidamente focados na luz, o corpo poderá realizar os seus movimentos de maneira correta. Se estamos vendo bem, né, corretamente, o corpo irá realizar, né, os seus movimentos de maneira correta. Então, vamos ver, pelo menos, né, eu escolhi aqui duas verdades desse texto, dois pontos aqui para que possamos abordar, né, desse texto. E o primeiro está aí no versos 23. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será trevas. Se eu só vejo coisas ruins, negativas, né, a maldade, então toda a minha vida vai estar afundado em trevas. E o verso 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se os teus olhos são trevas, só consegue enxergar coisas ruins, você vai estar afundado na mais profunda trevas, na mais densa trevas, né? E aí os irmãos vão lembrar que a Bíblia fala que houve, né, um dia de escuridão lá, uma das 10 pragas, né, que era tão densa, né, que poderia até tocar. Era tão densa as trevas, né, a noite tão escura, que poderia ser tocada. Então Jesus vem falando aqui, né, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Se aquela, por assim dizer, né, aquele instrumento, aquela ferramenta de você enxergar, de você iluminar, se porventura ela for trevas, você vai estar afundado numa densa e profunda trevas. Os olhos, meus irmãos, assim como o coração, na literatura judaica, são como uma lâmpada que revela o ser interior de uma pessoa, né? E aí tem uma musiquinha que cantávamos, né, na escola bíblica dominical quando eu era criança. A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de amor. Então a boca vai falar daquilo que está no coração. Então os olhos, né, e o coração revela, né, aquilo que está no seu interior. Quem verdadeiramente é. E aí a Bíblia vai falar que enganoso é o coração do homem. Né? Então precisamos que nós peçamos ao Senhor Jesus, né, que nos esquadrinhe, que nos sonda, vê se em nós algum caminho mau. Né? Portanto, os olhos revelam aquilo que somos, como enxergamos as coisas. Né? Os olhos revelam. Não tem como o olho mau ver coisas boas, querer coisas boas, fazer o que é bom. O olho mau não produz luz, está em trevas, assim como tudo o que ele vê. Jesus disse que se porventura a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Imaginou? Se aquilo que é um instrumento, né, de você, de luz, de clarear, se ela for trevas, imagine, né, grandes trevas serão. Ou seja, se os teus olhos forem trevas, toda a sua vida será tenebrosa. A pessoa que tem um mau olho, ele que é o mais prejudicado. Ele que é o mais prejudicado. Viver afundado nas trevas.
Imagine você ficar perdido em uma noite escura e a única luz que você tinha se apagou, você não encontrará saída e sua vida se mergulhará em trevas profundas. Você imaginou você sair, né? E aí, meus irmãos, na década de 80, né, nós lá no interior compramos um terreno e construímos uma casa num bairro novo. E não tinha luz, né? Então, aquelas noites eu ficava lembrando, né? Tinha determinado dia do ano que você não enxergava um palmo diante do nariz. Você não poderia sair depois das 6, 7 horas na rua. Mas tinha um determinado tempo, que era noite de lua cheia, né? Clareava todo o bairro. E a gente saía andando até 8, 9 horas, 10 horas da noite na rua andando, porque clareava. Aquela treva, né, momentaneamente, né, ela se dissipava um pouco, né, e a gente podia caminhar pelas ruas do bairro lá, né, indo na casa de alguém, que a gente só via só uma luzinha de longe, né, porque não tinha luz. Na verdade não era luz, era lampião ou candeia, né, eu já vivi esse momento de usar candeia, né, exatamente do que o texto está falando, com querosene, com azeite ou com óleo, né? Você coloca ali e coloca fogo. Então, tinha tempo, né, que nós poderíamos assim sair na rua, porque estava claro. Se o teu olho for mau, toda a sua vida será trevas, e você não conseguirá ver a vida como sendo uma dádiva de Deus. Os irmãos vão lembrar, né, daqueles dois ladrões ali na cruz, um à direita e um à esquerda, né? A vida daqueles dois ali foi de trevas a vida inteira, fazendo coisas erradas. Só que os dois ali teve a oportunidade, né, de vida e vida eterna. Só que um ficou blasfemando, maldizendo de Jesus, o outro aceitou. Então, para aquele que ficou blasfemando, as trevas em sua vida se tornou tenebrosas. Todo o olho dele já era trevas, né? Com grandes trevas ele ficou afundado, né? Porque ele não reconheceu ali na pessoa de Jesus como sendo o Salvador. Então, somente um deles, né, encarou aquela chance como sendo uma dádiva de Deus, né? Então, a pessoa que está mergulhada em trevas, ele acha que tudo aquilo que Deus dá não é dádiva do Senhor, não tá vivendo ao léu, né? Tá vivendo aí, né, como se fosse, como diz os deístas, né, que Deus não está no controle, está vivendo de acordo com a natureza, as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo, mas que Deus não está no controle. Uma mentira tão grande, né? Então eles não são agradecidos. Então eles não agradecem a Deus e nem reconhecem que as coisas são dádiva de Deus. E por ter uma vida em trevas, por fim um deles mergulha nas mais densas trevas. Aquele que tem um olho mau acaba se perdendo, pois coisas pequenas e carnais tornam-se pessoas fofoqueiras, encrenqueiras, melindrosas, maldosas, cheias de cólera e cada dia mais entristece o Espírito Santo de Deus. Gostaria de lermos Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Efésios 4, 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia será tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou. Aqui é um contraste, né, de olho bom e um olho mau, né? E aí Paulo vem deixar é mentira, olho mau, e falar a verdade, olho bom, né? E aí o contraste aqui vai se seguindo, né? Não deis lugar ao diabo. Aquele que tem o olho mau,
a sua vida jaz fazendo coisas ruins, jaz no maligno, né? Fazendo aquilo que o inimigo quer que ele faça. Notem, meus irmãos, que a pessoa que tem o olho mau, ele é cercado por densas trevas. Ele vai mergulhando cada dia mais no lamaçal do pecado, né? E aí, né, um pequeno adendo aqui, lembra de Davi, né? Quando ele faz tem aqui o pecado de combate Seba, né? Ele vai afundando cada dia mais. Ele fez errado, né? Pegou a mulher do Urias. Quando ele viu o que aconteceu, ele tenta encobrir, manda trazer Urias, né? Tenta cobrir o pecado. Quando Urias não desceu para sua casa para estar com a sua esposa, ele manda que Joabe coloque Urias na frente da batalha, certo que Urias seria morto, e assim foi. Então ele vai se afundando cada dia mais. O homem mau, mentiroso, né? Ele vai afundando, né? Uma mentira, ele vai falar outra para encobrir aquela que ele falou antes, né? Então ele permanece, né? Afundado nos embaraços da vida, como que fosse areia movediça. Quanto mais a pessoa mexe, mais ele afunda. Quanto mais ele tenta encobrir, mais ele mexe, mais ele maquina, né? Mais ele fica afundado. E depois, para voltar atrás, é preciso, meus irmãos, que haja, né, um mover muito grande, principalmente de Deus na sua vida, para que ele tome pé da sua vida, para que firme seus pés na rocha de novo. É preciso que o Senhor Jesus assuma o lugar na vida dessa pessoa. Quando essa pessoa, quanto mais ela mexe, mais ela afunda. Quanto mais ela tenta encobrir os seus pecados, mais ela se afunda, se enlameia, se rebela contra Deus, acham que tudo que Deus os deu é pouco. Pessoas assim são invejosas com o que Deus dá às outras pessoas. Mas fulano tem isso. Eu sou assim porque eu não tenho o que fulano tem. Se eu tivesse aquilo, eu seria assim, serviria o Senhor melhor. Lê do engano. O final da vida dos que têm os olhos maus, mantendo essa faina, ou seja, esta labuta, esse árduo trabalho, se ele permanecer assim, será terrível e inevitável fracasso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mateus 6, 23. Meus irmãos, mais um ponto que eu julgo importante refletirmos nesta noite, está aí no versículo 22, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Diz assim no versos 22, parte B, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A Bíblia, meus irmãos, nos declara que os olhos bons iluminam o corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo, Mateus 6, 22a. Quando os nossos olhos são bons, sempre vemos as coisas boas em nosso redor do ponto de vista da carne. Tudo que vemos interpretamos com o auxílio do Espírito Santo. Até os problemas por nós enfrentados, eles são vistos como sendo Deus nos dando uma oportunidade para que possamos ser melhores de caráter e ter uma vida cristã melhor. Tem uma música que nós cantamos, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É uma oportunidade que Deus está nos dando de crescer, de confiar mais nele, de depender mais nele. Paulo fala lá no texto que lemos do início, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que em tudo nós somos atribulados, mas não abatidos. Que Deus nos abençoe. Temos muito, meus irmãos, além da aparência, as coisas do alto. Se nós temos os olhos bons, nós vemos muito além, né? As coisas do alto, né? Essas coisas que engrandecem o nome do Senhor, que é para, Jesus fala, né, que não ajuntar tesouro aqui na terra, que vai consumir. O ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar, vai minar. Vai ficar aqui, é passageira. Né? Então nós, com os nossos olhos bons, vemos as coisas essenciais que ficará para todos sempre. Vemos além das aparências, as coisas do alto. Se os nossos olhos forem bons, vamos ver aquilo que os outros não veem. Somente com os olhos bons é que vamos amar o nosso inimigo e agradar a Deus.
Os olhos bons não nos tornará sensíveis às coisas do Espírito Santo, pois vemos aquilo que ele preparou para nós. Os olhos bons não nos prende às coisas que vivemos no mundo no presente. Ele nos faz vislumbrar o futuro que Deus nos prometeu. Nós não ficamos apenas presos no aqui e o agora, mas nós vislumbramos, né, algo maior, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Pessoas que têm bons olhos, elas transmitem amor, paz, são altruístas, bondosas, mansas e tudo aquilo que o Espírito Santo nos dá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23, parte A. E para concluirmos, meus irmãos, essa pequena reflexão. No Salmos 26, Davi ora a Deus dizendo que ele tem andado nos caminhos do Senhor. Ele tem sido sincero, mas a partir dos versos 2, ele pede para que Deus o examine e o prove e sonde o seu coração. É que precisa brotar no meu e no seu coração esse profundo desejo. Senhor, os meus olhos são bons? Eu tenho baseado a minha vida nos meus olhos, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? De fato, as coisas são como eu estou vendo? Ele diz, pode ser, Senhor, Davi dizendo, que eu tenha me enganado. Somente o Senhor poderá ver o que de fato está em meu coração. Somente o Senhor. Será que os meus olhos são bons? É preciso que cada um de nós, meus irmãos, faça essa mesma indagação para sabermos se de fato os nossos olhos são bons ou maus. Não pode ter o olho mau e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que façamos assim, meus irmãos, como Davi. E se porventura forem maus os nossos olhos, Jesus pode transformar a nossa vida. Jesus tem o poder de transformar até o mais vil pecador naqueles que crerem em seu nome. Para que o nosso corpo seja todo luminoso, os nossos olhos precisam ser bons. E somente Jesus poderá transformar todo o nosso ser. Se nós, porventura, ainda não temos bons olhos, peça a Jesus. Mas se já temos olhos bons, que conservemos com todo cuidado, lavando com oração e leitura da palavra. Que Deus, meus irmãos, aumente a nossa fé nele. Uma palavra, assim, que julgo importante, né, para a vida do cristão, necessária, né, que Jesus vem falando que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então que Deus nos abençoe, que possamos, né, que de verdade, de fato, os nossos olhos possa ser bons, né, ver coisas boas, querer coisas boas, almejar, buscar coisas boas, ainda mais no que diz respeito à palavra do Senhor, ao reino de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que sejamos sensíveis à palavra do Senhor. O tempo é de estarmos meditando, né? Aprendendo com as circunstâncias. Muitas vezes, né, passamos por dificuldades e não aprendemos com ela. O momento pede para mim e para você que venhamos aprender, né, com essas lutas e tribulações. Há muita coisa, né, sendo envolvida, né, no mundo hoje. E o que nós precisamos priorizar são as coisas de Deus. E todas as coisas vão se alinhar. Porque a nossa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. É uma verdade tão clara que nós precisamos viver. Não na teoria, mas na prática, né? E Jesus vai enumerando ali, né, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver. Alimento, moradia, vestimenta, o cuidado de Deus. O Senhor fala, olha, busquem primeiro o meu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas enumeradas aqui, ó,
vai ser acrescentado. Meus irmãos, o Senhor tem nos dado muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? E graças a Deus por esse privilégio. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Obrigado, Deus. Queremos colocar as nossas vidas, ó Pai, a minha família nas tuas mãos. Minha esposa, meus filhos, a minha vida, ó Pai, principalmente espiritual, ó Pai. Não deixe que venhamos desfalecer da nossa fé. Ó Pai, que possamos, ó Pai, neste momento, nessa dificuldade, encontrar, ó Pai, uma oportunidade de servi-lo melhor, de cumprir o fazer discípulo melhor, de estar sendo um cristão melhor. Muitas vezes as pessoas ficam presas, né, nos seus porquês, né, com os olhos maus, nos seus lamúrias, lamentações, e pede a oportunidade de serem bênçãos. Ó Deus, o momento é para que possamos, ó Pai, trilhar nos caminhos do Senhor e servi-lo, Senhor, de inteireza de coração. Não adianta, nós não vamos enganar o Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha o meu coração. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Toma cada um de nós nas tuas mãos, a tua igreja. Ó Pai, que seja uma oportunidade de nós, como igreja, crescermos, avançarmos rumo ao alvo, a plenitude que é Cristo. Te adoramos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Um resto de semana abençoado para cada um de vocês, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre vocês. Amém. Deus abençoe.